Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um hábito que não é unanimidade entre os leitores, que é o ato de ler mais de uma vez o mesmo livro. Aqui nas minhas listas de lidos do mês, em todas tem menção a uma ou mais releituras. E se você já prestou atenção nisso, talvez tenha a impressão de que eu sempre gostei de reler livros ou que é um hábito antigo na minha vida. Não é. Quando eu era mais jovem, eu achava que reler era perda de tempo. Porque eu pensava o seguinte: existem tantos livros que eu ainda não li e que eu quero ler, para que eu vou perder meu tempo lendo um livro que eu já li, que eu já conheço, que eu já sei o que acontece, que eu já sei como é escrito? Muito bem. Só que tem um problema aí, o fator tempo mesmo, mas no caso o passar dos anos. Porque eu gosto de ler desde bem pequena e eu comecei a ler coisas parecidas com as que eu leio hoje quando eu era adolescente. Aliás, faz pouco tempo também que eu comecei a variar o tipo de leitura, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, quando eu estava ali com meus 25, 28 anos, naturalmente eu já tinha esquecido de alguns detalhes, de nomes de personagem. Eu percebi que então talvez reler fosse uma necessidade para que eu matasse saudade desses livros e também para que eu passasse a poder falar deles com alguma propriedade. Só que isso ainda não foi o início do hábito. Eu não sei precisar exatamente quando foi que a releitura se tornou uma prática recorrente, porque isso foi algo involuntário e um processo bastante lento. Essas primeiras releituras ali dos meus 25 anos até uns 30, 30 e poucos, foram bem esparsas e bem espaçadas, sabe? E é interessante observar como que a minha própria estante refletia esses meus hábitos, porque essa estante aqui, ó, eu já tenho há vários anos, e ela tinha basicamente livros de não ficção e pouquíssimos livros de ficção, normalmente livros não lidos. Por quê? Porque eu sempre li livros de biblioteca. Eu sempre estudei, seja na escola primária, no técnico, na faculdade, em lugares que tinham boas bibliotecas. E, além disso, a biblioteca aqui da cidade de Campinas é excelente. E no meu trabalho também tem. Então, eu só comprava livro quando eu não achava mesmo em nenhuma dessas bibliotecas, lia, dava só uma olhadinha em uma ou outra anotação que eu tivesse feito a respeito do livro e dava embora para uma dessas bibliotecas. Feito aí todo esse preâmbulo sobre como eu implantei esse hábito na minha vida, eu vou falar agora sobre 7 motivos para reler livros, dos quais 5 eu aplico com bastante frequência e outros 2 são bem raros, virão a ser aplicados em breve, mas esses outros 2 são mais dicas para você que gostaria de implementar esse hábito na sua rotina. E se você é muito convicto em não reler livros, fique tranquilo, veja o vídeo até o final, porque até para você tem dica aqui, porque claro que cada um desses motivos vai ser ilustrado por algum exemplo de livro. Então, existem 9 sugestões de excelentes livros aqui nesse vídeo. Vamos lá! O primeiro motivo para reler livros é o mais singelo ali, o mais óbvio, talvez, que é o de revisitar as obras favoritas. E aí, para ilustrar esse motivo, eu trouxe aqui 2 exemplos. Um deles é o primeiro livro, talvez, que eu tenha relido na minha vida, que é o Ciranda de Pedra, vou inverter a ordem, da Lígia Fagundes Telles. Esse livro aqui, junto com O Som e a Fúria, do Faulkner, ocupa o topo, assim, dos meus livros favoritos da vida. Eu não sei mais quantas vezes eu já reli esse livro, mas ele foi o que me despertou para esta necessidade de reencontrar os meus favoritos. Então, fica a dica de Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, um excelente romance de formação e um livro muito interessante para nós repensarmos a relação que as pessoas têm com a própria família e com as próprias expectativas. E o outro livro que eu trago para ilustrar esse primeiro motivo é Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, sobre o qual eu nem vou comentar muito, porque já tem vídeo para ele aqui no canal e lá eu me derramo de amores por essa leitura e pela releitura também. Mas esse aqui é uma excelente sátira, que já era um livro muito querido para mim, mas que cresceu demais com a releitura. Ele se transformou aí em um dos meus favoritos da vida também. O segundo motivo para reler livros é poder prestar mais atenção ao estilo do autor, à forma como o livro é escrito, e para isso eu trouxe o Pátria, do Fernando Aramburu, um livro que eu devorei.
Ele é grande, mesmo assim eu li num instante, porque eu precisava de respostas, eu precisava saber o que acontecia com cada personagem. E numa próxima leitura eu vou poder ler com mais calma, porque agora eu sei o que todo mundo acontece, a minha curiosidade já foi saciada. E eu vou poder prestar mais atenção ao estilo do autor, que também é muito interessante. Ele sabe muito bem como conduzir o suspense que ele insere aqui. E eu vou poder ler com mais calma e me atentar a certos detalhes que com certeza passaram batidos na primeira leitura. O terceiro motivo para reler livros é enxergar a obra com outros olhos, seja pela passagem natural do tempo, pelas nossas experiências, pela simples maturidade. Nós podemos ter olhos diferentes para o mesmo livro. E quando se trata de impressões diferentes a respeito do mesmo livro, eu gosto de falar do A Metamorfose, do Franz Kafka, que é um livro que eu já li 3 vezes. E em cada uma dessas leituras, eu extraí uma interpretação diferente sobre o significado dessa obra. E é um livro que eu posso ler, acho que 10 vezes na vida, eu vou ter 10 interpretações diferentes. É um espetáculo de livro. Eu já falei sobre ele num vídeo antigo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards. É uma resenha em que eu ainda estou bastante tímida, bem travada para conversar, mas eu gosto muito desse vídeo, porque eu acho que eu consegui falar de forma satisfatória a respeito de cada uma dessas interpretações. Então, se você ainda não viu o vídeo, veja lá e, claro, leia A Metamorfose, porque é um baita de um livro. Sobre essa questão da maturidade, eu gosto muito do que o Ítalo Calvino fala aqui no Por que Ler os Clássicos. E o que ele diz aqui não vale só para os clássicos, vale para livros de uma forma geral. Ele fala o seguinte, que quando nós relemos um livro, o livro em si, o livro, o texto, o objeto, permanecem os mesmos, mas o leitor é outro. Então, porque o leitor é outro, aquele livro se torna também outro, já que ele é passível de novas interpretações. E enquanto ele está definindo também o que é um livro clássico, ele faz um jogo de definições que são meio ambíguas, mas se você prestar bem atenção, na verdade, elas se complementam. Ele diz o seguinte, que toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. E toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. E ele fala aqui sobre o quanto um livro influencia o outro e o quanto esta primeira leitura de um novo livro traz consigo também os olhares que o próprio leitor tem a respeito das suas leituras anteriores e traz muito claro da própria leitura que o escritor, que o autor tem destes outros clássicos, talvez os mesmos, e o quanto tudo isso está no novo livro que ele escreve. Ítalo Calvino é sempre uma boa pedida, né? Olha, eu disse que seriam 9 indicações de livros, na verdade são 10, né? Eu não tinha contado esse aqui. Esse livro é muito interessante até para quem não gosta de clássicos, porque muito do que ele diz aqui se aplica à literatura de um modo geral. O quarto motivo para reler séries é um desses que eu mencionei, que eu não pratico muito, mas que eu deixaria como dica para vocês, que é compreender melhor um final de série. Eu não sou uma grande leitora de séries, aliás, eu não gosto de ler séries, mas no ano passado, no ano retrasado, eu tinha lido um livro da Octavia Butler que eu amei, e aí no ano passado eu resolvi ler o que eu achei que seria uma duologia dela, que eram os 2 livros já lançados, o Despertar e o Ritos de Passagem. Quando eu estava na metade da leitura aqui do Ritos de Passagem, eu descobri que, na verdade, isso aqui era uma trilogia e que o 3º volume ainda não estava publicado no Brasil. E como eu não estava nem um pouco a fim de ler ficção científica em inglês naquela época, eu deixei quieto. Eu terminei a leitura do 2º livro, mas eu esqueci algumas coisas, alguns detalhes. Então, quando eu for ler o 3º livro, que agora sim já está lançado aqui, que é o Imago, antes eu vou reler esses 2 volumes, porque afinal é o Octavia Butler, né, gente? A mulher nunca decepciona. E eu tenho certeza que eu só tenho a ganhar com essas 2 releituras antes de finalizar a série com o Imago. O 5º motivo também não é muito praticado por aqui, que é sair de uma ressaca literária. Eu não costumo ter ressaca literária, o que eu tenho às vezes são uns enjoamentos generalizados, porque eu não quero ler, eu não quero ver filme, eu fico meio suspensa culturalmente falando. Eu particularmente sou favorável a esperar esse enjoamento passar, mas eu sei que muita gente gosta de procurar livros para sair da ressaca literária. O livro pode ajudar. Então eu acho que nesse caso, voltar para a nossa zona de conforto
e ler algo que nos encanta é a melhor saída. Para mim, a zona de conforto seria o quê? Uma literatura nacional, instigante, um livro muito bem escrito, de uma leitura gostosa, e para mim seria o Água Funda, da Ruth Guimarães. Com certeza, na próxima vez que eu tiver esses meus períodos aí em que eu não quero ler nada, não quero ver filme, não quero fazer nada, eu vou, quando estiver pronta para retomar a vida cultural, sentir novamente as emoções aqui do Água Funda, que é um baita livro, sobre o qual eu também já falei aqui no canal, que eu gostaria que fosse mais conhecido, e então estou aqui cumprindo mais uma vez o meu papel de semear a palavra de Ruth Guimarães. Esse livro aqui é muito singelo, porque ele fala sobre a história de um lugar, através da perspectiva de dois grupos de pessoas em tempos diferentes. Uma delas está vivendo o final do período de escravidão e o outro é a perspectiva dos trabalhadores de uma usina instalada nessa fazenda onde havia sido a plantação. Então nós temos ali duas perspectivas muito interessantes, a de um Brasil escravocrata e a do início da industrialização. E tudo isso é falado de uma forma muito leve e permeado de lendas e de folclore paulista, que é uma coisa que a gente quase não vê na literatura. Aliás, um folclore paulista e mineiro, né? Porque ali na Serra da Mantiqueira, então tá bem na divisa dos dois estados, e existem muitas histórias que eu ouvi, tanto do meu pai, que é paulista, quanto do meu avô materno, que era mineiro. Então é um folclore ali que se funde um bocado na fronteira aqui dos dois estados. O sexto motivo é um que eu já usei bastante na minha vida e ao qual estou retomando agora, que é treinar um idioma diferente. Eu acho o seguinte, que quando você pega um livro que você já conheceu em português e lê no seu idioma original, é mais fácil de compreender o sentido da obra sem que você tenha que recorrer ao dicionário toda hora. Eu acho que parar toda hora para ir no dicionário, olhar cada palavra que você não conhece, num primeiro momento, é muito improdutivo. É mais interessante, na minha opinião, ler um determinado trecho, seja um capítulo ou alguns parágrafos, compreender aquele sentido e só depois ir fazendo o aprimoramento do vocabulário, que é o objetivo dessa leitura, né? De ir anotando as palavras que não conhece e aí sim recorrer ao dicionário, se for necessário, caso não dê para entender pelo contexto, para enriquecer o vocabulário. E eu gosto desse livro aqui porque foi o primeiro livro que eu consegui ler integralmente em francês e eu me senti muito feliz com essa leitura na época, porque eu não imaginava que eu fosse conseguir ler Camus no seu original. E, para minha surpresa, é uma leitura muito simples. Fica a dica aí para quem também estuda francês. A dificuldade do Camus está na interpretação mesmo, no sentido do texto, porque ele é muito pesado. Mas a escrita dele, gramaticalmente falando, é muito simples e de muito boa compreensão. Caso você tenha algum receio em ler um livro em outro idioma, que você se sinta talvez inseguro, ou porque não julga que não aprendeu direito, ou porque faz tempo que aprendeu, pega uma obra que você já conhece, né, que você sabe qual é a ideia por trás dela, e lê. Você vai perceber como isso te dá muito mais segurança para depois pegar obras que você não conhece e ler direto no idioma original ou traduzido para esse idioma que você estuda. O sétimo motivo, e não menos importante, pelo contrário, talvez seja até um dos mais importantes, é preservar a memória afetiva. Não sei vocês, mas eu tenho uma coisa assim com o livro. Eu me lembro de determinados momentos da minha vida e eu consigo lembrar, nessa época eu estava lendo o livro tal. Por quê? Porque o momento foi tão impactante que eu consigo me lembrar de detalhes em torno dele. Talvez lembre de uma música que estava tocando numa certa situação, ou de uma comida que estava comendo, mas isso é muito forte também com os livros. E o Carlos Drummond de Andrade, para mim, é um autor de conforto. Eu comentei, né, que quando eu era adolescente eu já comecei a definir mais o meu gosto literário, e ele foi um dos primeiros autores de livro de gente grande, como eu me sentia quando eu tinha 12, 13 anos, que eu apontei e falei, esse é meu autor favorito. Então, cada vez que eu leio um livro dele, eu volto a esses momentos gostosos, eu volto àquelas sensações de descoberta e de entrega a um novo mundo, né? Que era a infância efetivamente indo embora e aquela alegria de poder passar para uma nova fase de vida. Enfim, e a julgar pelo tamanho da caixa que eu comprei de livros do Carlos Drummond de Andrade, quando teve a promoção dos livros dele a R$ 9,90, eu tenho memória afetiva para conservar até o final da minha existência, né? Porque eu comprei acho que 15 livros, um deles era uma reunião, né? Aquele
grossão, assim, que inclui vários livros na íntegra. Se você tem também esse livro que te remete a uma fase gostosa da vida ou algum momento especial, eu te convido a reler esse livro, para que você possa reviver esses momentos e ter de novo essas sensações gostosas, esse conforto, esse aconchego. É uma sensação muito boa. E vocês nem imaginam o quanto eu fico feliz lendo esses meus autores da adolescência, como o Drummond, o Fernando Sabino, a Raquel de Queiroz, etc. Percebam que a minha paixão pelos nacionais é antiga, né? Vem desde cedo e eu conservo até hoje. Bem, esses foram os meus 7 motivos para reler livros. Se você costuma reler livros, e principalmente se for por um motivo que eu não mencionei aqui, comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber. E se você não costuma reler livros, eu espero que você tenha gostado das dicas de livros que eu dei. Aliás, eu não falei o nome do último, né? De Notícias e Não Notícias, Face a Crônica, do Drummond. Que, para quem acha que ele era só um poeta, não, ele escreveu poesia, conto, crônica, foi bem versátil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!